Olá, então hoje vamos entrar na parte dos requisitos do projeto conceitual. Como eu havia concluído no vídeo anterior, a primeira etapa é entender esses requisitos. Os três principais requisitos, falando assim em três macrogrupos, são os requisitos de desempenho, os requisitos de voo e os requisitos da estrutura. Os requisitos de desempenho, eles envolvem aí o alcance da aeronave, a velocidade de cruzeiro, o tempo para atingir determinada altura, teto de serviço, limitações do comprimento da pista, de aeroporto, são alguns exemplos que podem entrar aí para requisitos de desempenho. Os requisitos de voo envolvem características de controle, capacidade de manobra em fases críticas do voo e também a estabilidade estática e dinâmica. No texto que eu havia comentado anteriormente, do nosso autor João Flores, em seu TCC, a tese que ele defende é a importância da análise da estabilidade na etapa conceitual do projeto. Ou seja, já tem uma preocupação com a parte da estabilidade estática e dinâmica. Muitos engenheiros, antigamente, tinham essa preocupação mais ao fim, quando a gente faria os testes com a aeronave, quando fazia os testes com a aeronave já pronta, ou parte aerodinâmica dela já pronta, com alguma parte aerodinâmica dela para testes. Hoje em dia, com toda a documentação que a gente tem de outras aeronaves, os outros testes que já foram feitos, softwares de última geração, muita capacidade para fazer esses testes. Esses requisitos de voo, essa estabilidade estática dos requisitos de voo, já podem ser testados na etapa conceitual. O que, como eu havia dito anteriormente, se der para fazer modificações já na etapa conceitual, sai muito mais em conta, muito mais barato. E os requisitos de estrutura. Nesses requisitos da estrutura, tem uma preocupação aí com o material a ser usado, garantir que não irá distorcer-se, tanto estática quanto dinamicamente, de forma a prejudicar o desempenho ou segurança da aeronave. E conforme a gente pontua esses requisitos, nós podemos levantar algumas perguntas sobre esse projeto conceitual. Uma das perguntas é se o seu projeto vai funcionar, certo? Outra pergunta é com o que se parece. Já existe algum outro projeto, alguma outra aeronave parecida, O seu conceito é muito inovador, muito diferente, ou ele tem bases já em alguma aeronave que existe? Essas são algumas perguntas que você faz nessa fase, ele respeita os requisitos, citados anteriormente, tem considerações econômicas, Você já fez uma pesquisa de mercado para ver como essa aeronave vai sobreviver ao mercado, tem clientes, tem pessoas que buscam o seu produto. E quais serão os seus gastos, os seus custos que você vai ter aí com essa aeronave. Então, a gente entende que esses projetos, essas etapas, projeto conceitual, projeto preliminar e o detalhado, eles têm que conversar entre si, principalmente o preliminar com o conceitual. Porque quando você levanta o seu conceito do que você quer produzir, você vai para o projeto preliminar, que aí você começa os cálculos, começa a fazer os testes, E dependendo dos testes, você tem que mudar o conceito, tem que mudar alguma informação lá do projeto conceitual, de uma forma que a gente chama processo iterativo, que ele fica iterando, fica conversando, dialogando com o projeto anterior e assim retornando um novo projeto aperfeiçoado, melhorado
para aquilo que você está buscando. Então, assim, alguns requisitos podem ser satisfeitos. Número de passageiros, capacidade de carga, velocidade e altitude de cruzeiro, o alcance, o tempo de loiter, que é aquele processo que eu havia citado anteriormente, né? Tempo de cruzeiro, distância de decolagem, velocidade de stall, enfim, são muitos parâmetros que a gente vai aprender a calcular a partir aí do projeto preliminar. E é uma informação a se saber, né, que muitas vezes a gente, quando projeta alguma aeronave, né, a gente tem que priorizar alguma característica em detrimento de outra. Por exemplo, quando a gente vai estudar a parte de aeronaves, a gente percebe que a gente tem que usar materiais que são leves, materiais que não promovam muito peso para a aeronave, porque um peso maior é um maior gasto de combustível, um maior gasto aí econômico aí para o operador. Mas, ao mesmo tempo que tem que ser leve, um outro parâmetro é a resistência. O material tem que ser resistente, entre tantos parâmetros que deve ter, entre tantos aspectos e características que esse material deve ter, um deles, e principalmente ele, é a resistência. Então, uma das soluções encontradas hoje em dia, né, em aviões comerciais que priorizam muito o gasto, né, que querem gastar menos, porque gasta muito combustível aviões comerciais, né? Então qualquer diminuição aí de peso na aeronave, por mínima que seja, já faz uma grande diferença no gasto final, no custo final. E uma das soluções usadas hoje pela Boeing, soluções usadas pela Boeing e pela Airbus, são os materiais compósitos. Os materiais compósitos eles combinam muito bem características de peso, são relativamente leves e possuem relativa resistência. Ou seja, você nem escolheu um material que é muito resistente, como por exemplo o aço, né? Não usa um material tão resistente assim, nem um material tão leve, como uma espuma, por exemplo, né? Um elastômetro, não sei. Algum material que seja muito leve, porque aí vai perder em resistência. Então, é assim o caminho aí de muitos projetos, né? Você tem que encontrar um caminho ótimo, uma trilha ótima para suas escolhas, né? A partir aí você vai fazer as suas escolhas a partir dessa melhor performance e dessa otimização que você faz através da escolha do material, que é um dos exemplos aí de tantos que tem para você comparar um parâmetro com outro. Beleza? Então é isso o que eu tinha para dizer hoje sobre projetos conceituais, que tem muito o que se dizer, né? Muitas ideias podem ser desenvolvidas, né? Envolve muita criatividade. E é isso então. Beleza? Obrigado por assistir e uma boa semana para todos. Valeu!